Carta doutrinária das 7 igrejas do Apocalipse. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala, presbítero Eudes Shalom. A revelação que encontramos no livro do Apocalipse é rica em mistérios divinos, símbolos e mensagens profundamente relevantes para a igreja em todas as eras. Entre estas mensagens, destacam-se as cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, descritas em Apocalipse, no capítulo 2 e o capítulo 3. Estas cartas contêm ensinamentos de valor eterno e servem como advertências, encorajamentos e correções aplicáveis tanto àquelas comunidades do primeiro século quanto à igreja contemporânea nos dias atuais. Compreender o significado e a relevância destas mensagens é de fundamental importância para a edificação espiritual do corpo de Cristo nos dias atuais. Nesta carta doutrinária, queremos examinar brevemente o entendimento das 7 igrejas e oferecer uma orientação para que este tema seja ensinado, difundido de forma clara e inspiradora. A natureza das 7 igrejas. As 7 igrejas mencionadas no Apocalipse são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas representa simultaneamente igrejas literais daquela época, como também ao longo da história e diferentes estados espirituais que podem ser encontrados nas comunidades de fé em qualquer tempo. Os aspectos espirituais das mensagens. Éfeso, igreja que perdeu o primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Apesar de seu zelo pela verdade, foi advertida a recuperar sua paixão original por Cristo. Esmirna, igreja perseguida e fiel até a morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Ela foi encorajada a perseverar diante da perseguição com as promessas da coroa da vida. Pérgamo, igreja que se comprometeu com doutrinas falsas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Foi repreendida por tolerar o ensino de Balaão e dos Nicolaítas, sendo chamada ao arrependimento. Tiatira, igreja com amor, mas tolerante à imoralidade. Apocalipse 2, versículo 18 ao 29. Foi advertida por permitir que Jezabel corrompesse a congregação, mas aqueles que resistiram foram encorajados. Sardes, igreja que tinha aparência de viva, mas estava morta. Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Recebeu um chamado para despertar e fortalecer o que restava antes que fosse tarde demais. Filadélfia, igreja fiel com pouca força, mas que guardou a palavra. Apocalipse 3, versículo 7 ao 13. Foi elogiada pela sua perseverança, com a promessa de proteção na tribulação futura. E Laodiceia, igreja morna, nem quente, nem fria. Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Foi severamente advertida sobre sua autossuficiência e chamado ao arrependimento e ao fervor espiritual. Lições para a igreja contemporânea, ou seja, nos dias atuais. Cada uma dessas cartas traz lições que permanecem vivas para a igreja de hoje. Vemos através dessas mensagens a necessidade de manter um relacionamento apaixonado com Jesus Cristo, evitando o esfriamento espiritual. A importância de suportar provações e perseguições com fidelidade. O perigo de comprometer a verdade e se conformar aos valores do mundo. A urgência de manter pureza moral e doutrinária.
chamado ao arrependimento diante de estados de morte espiritual e mornidão. Assim, essas igrejas representam não apenas condições históricas, mas realidades espirituais que devem ser observadas e corrigidas continuamente na vida da igreja. Orientação para os pastores e líderes. Queridos pastores e líderes, o estudo das 7 igrejas do Apocalipse é um chamado à vigilância e ao despertamento espiritual. Como ministros de Cristo, temos a responsabilidade de ensinar a igreja a discernir sua condição espiritual e a responder adequadamente aos apelos de Cristo em cada uma dessas cartas. É essencial que os pastores ensinem com clareza e profundidade. Primeiro, o alerta profético. Que cada igreja reconheça seu estado espiritual, ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. 2. A necessidade do arrependimento. Onde houver comprometimento com o pecado, que a igreja seja exortada ao arrependimento. 3. A busca pela santidade e fidelidade. Que a igreja seja conduzida a buscar um relacionamento fervoroso com Cristo, rejeitando qualquer forma de mornidão ou apatia. 4. A perseverança nas provações. Que os membros da igreja sejam fortalecidos para resistir às adversidades, com os olhos firmes na promessa da vida eterna. E 5. A promessa de Jesus Cristo. Que a esperança nas recompensas prometidas por Cristo seja sempre uma motivação para a fidelidade. Conclusão: as 7 igrejas do Apocalipse servem como espelho para a igreja em todas as gerações. Elas nos ensinam que a vigilância espiritual é imprescindível e que o retorno ao primeiro amor é uma prioridade constante para o corpo de Cristo. Nós, como líderes, temos a missão de guiar nossas comunidades ao encontro dessas verdades, ou seja, o corpo de Cristo ser conduzido para essas verdades, assegurando que nossas igrejas estejam preparadas para o retorno do Senhor. Portanto, oriento cada homem de Deus a aprofundar-se no estudo destas cartas e a ensiná-las diligentemente ao seu rebanho, para que assim possamos ser encontrados fiéis no grande dia do Senhor. Que Deus nos capacite com sabedoria e discernimento para liderar sua igreja em retidão e verdade. Com amor em Cristo, de seu irmão, presbítero Eudes Shalom, servo do Senhor, auxiliar do Templo Central.